apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Homem morto a tiros dentro de casa em Igaraçu. Rapaz executado com 14 tiros em Olinda. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta terça-feira, 27 de maio de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 10 homicídios em Pernambuco, sendo 7 na região metropolitana do Recife e 3 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Grande Recife, no Agreste e no Sertão Pernambucano. Tiago Augusto dos Santos, jovem com 26 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua General Mena Barreto, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz foi atingido por 2 tiros, um no tórax e outro no abdômen, e foi levado para a UPA dos Torrões, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Tiago Augusto dos Santos, jovem de 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Bacharel Augusto Genuíno Albuquerque, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. Dinâmica, autoria e a motivação desse crime são desconhecidas à polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Vitor Meira, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, para passar por perícia e ser identificado oficialmente. Um jovem com 22 anos de idade foi vítima de golpes de faca peixeira no bairro de Caetés 1, em Abreu Lima, região metropolitana do Recife. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Vitor Meira, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem se envolveu em uma confusão com o autor do crime, que não teve dúvidas. Meteu a faca no rapaz, que foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A polícia já tem o nome do suspeito e a motivação do crime, mas não repassou essas informações para não atrapalhar as investigações. O estado de saúde do jovem de 22 anos de idade não foi divulgado pela polícia. E olha só, homem assassinado com disparos de arma de fogo na Embiribeira, viu? Zona sul do Recife. Givanildo Bezerra. O crime aconteceu na Avenida Jean Emile Favre, no bairro do Ipicepe. A vítima, identificada como Carlos André de Araújo, de 51 anos de idade, estava dormindo na coberta de uma casa de ração quando foi surpreendida pelos disparos. No local, há várias câmeras de segurança que podem ajudar nas investigações. O delegado Sérgio Ricardo dá detalhes do ocorrido. A vítima era usuária de drogas, moradora de rua, ficava sempre aqui nas proximidades e frequentava a casa de uma avó, onde morava com a sobrinha. Nós constatamos cerca de 6 lesões PAF, produzidas por arma de fogo. Nós vamos coletar todas essas informações para subsidiar o inquérito que será instaurado através de portaria. Nós já verificamos algumas câmeras de segurança aqui no local, o horário do fato, e nós vamos cruzar as informações para subsidiar o colega que vai instaurar e investigar através dos segmentos. A vítima vivia em situação de rua. Perto do corpo, a polícia encontrou uma munição de revólver calibre 38. Até agora não há informações sobre qual seria a motivação do crime, nem sobre os autores. A Polícia Civil investiga o caso. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2.
Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada Reformados Pensionistas PMBM do Estado de Pernambuco oferece a todos associados dentista, assistência médica, convênio na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico, atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes na cidade de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também em Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o seu dinheiro da mensalidade em benefício dos associados para mais uma vitória. Seja você mais um sócio da MERP. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu bom dia de hoje vai para o DJ Chapeleta dos Soneiros Del Brasil, lá em Casa Amarela. Um abraço, querido. O repórter fotográfico Gerson Nascimento, da Secretaria de Imprensa de Paulista. Um abraço. Assim, Jadialissa, em Paraty, beijo no coração, querido. Jadialissa, Gilson Duarte, Mr. Nelson, lá em Nova Descoberta. Um abraço para vocês. O DJs Branco e Valdemir, da Vila Norte, e a DJ Cláudia Reis. Um abraço, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho, viu? Meu bom dia para a dona Evódia Aniceto, lá de Camaragibe, sempre ligada com a gente. Dulce Maria e a mãe, dona Carminha, lá do Ibura, um abraço. Gerson do Vera Cruz, lá em Aldeia, também ligado com a gente, um abraço para você, querido. Cecília Araújo, beijo no coração, querida. Eduardo Cadeirante, que trabalha no sinal do Hospital da Restauração, ele que é esposo de Edna Oliveira e filho de dona Iris, lá da cidade de Tabajara. Um abraço para você, querido, que Deus abençoe. Renan do Gelo Bebidas, lá de cidade de Tabajara, também ligado com a gente. Marco Quevedo de Paulista, um abraço, querido. Didalson e a esposa Elda, lá do Corda do Tiro, não perde um programa. Sérgio da SEAB e a esposa Ana, lá do Jiquiá, um abraço para vocês, que Deus abençoe. O advogado Miquel de Tiúma, beijo no coração, querido. Alex e a filha Rayane e a mãe é Dilma, lá na Moribeca, um abraço para vocês. Irmã Miriam de Nova Descoberta, sempre ligada com a gente, obrigado pelo carinho, querida. Comissário Dodó, rapaz, e a esposa dele, Dona Preta, lá de Maranguape, um beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. E parabenizando os aniversariantes do dia. Muita gente soprando velhinha hoje, viu? Lucas Lopes, grande ator, um abraço, meu querido, que Deus abençoe. A jornalista Ana Campos, um abraço, querida. O fotógrafo Jedson Nobre, um abraço, meu irmão, parabéns. Robson Romano, um abraço, meu irmãozinho. Ricardo Silvestre, conhecido por Lico, completa 50 anos de idade hoje, olha só. Ele que mora na comunidade 7 de Maio, lá na Embiribeira. E quem vai patrocinar a festa é a esposa Fábia Catacho e o filho Renato Henrique. E todo mundo da Rádio Jornal está convidado, vamos embora. Parabenizando os associados da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para os sargentos Brivaldo Jacinto de Almeida, um abraço, querido. As pensionistas Maria José Soares da Silva Rodrigues, um abraço, querida, que Deus te abençoe. E Marinalva Marques dos Santos, também de idade nova. Parabéns para Chicaço da rua Aguani, rapaz, olha só, em Jardim São Paulo. Ele que é amigo de Mandoca, um abraço para você, querido, que Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. Homem morto a tiros dentro de casa em Igaraçu. Rapaz executado com 14 tiros em Olinda. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 Livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, adolescente morre após cair de um ônibus em Jardim Piedade, viu? Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a vítima estava pegando bigu no coletivo quando o acidente aconteceu. Givanildo Bezerra. O acidente foi na Avenida José de Souza Rodovalho, no bairro de Jardim Piedade. Segundo testemunhas, o adolescente estava pendurado no ônibus próximo à porta traseira quando se desequilibrou e caiu. Arthur Jerônimo da Silva, de 15 anos de idade, foi parar embaixo do veículo e foi atropelado.
O motorista do ônibus só parou depois de ser alertado pela população. O SAMU chegou a ser acionado, mas o adolescente já estava sem vida. Marcela Gomes, irmã da vítima, acredita que o motorista percebeu o jovem pendurado no coletivo. Os vizinhos, né, chegaram lá dizendo que meu irmão tinha falecido. Aí a gente correu para ver se era verdade mesmo. Quando a gente chegou aqui, era verdade que meu irmão estava estendido no chão, morto, por causa de um ônibus que atropelou meu irmão e não prestou socorro. E meu irmão ainda estava com vida, ele ainda passou por cima do meu irmão com vida. E a gente quer justiça, quer que ele pague pelo que ele fez. Nunca a gente recebeu notícia disso, não. Sempre ele era um menino amado aqui na comunidade. Sempre os motoristas davam dinheiro, davam comida a ele para ele comer. Só esse motorista que rinchou com meu irmão e matou meu irmão. Passou o ônibus por cima do meu irmão. Ele fez isso na intenção de matar meu irmão. E eu quero justiça. O Sindicato dos Rodoviários nega que o motorista tenha percebido o adolescente. De acordo com o advogado, o ônibus era levado para a garagem. O profissional teria permanecido no local à espera do socorro e também da polícia. É o que relata o advogado do Sindicato dos Rodoviários, Sérgio Gonçalves. Infelizmente, mais um jovem em que ele estava mocegando no ônibus. Eu quero dar meus sentimentos à família do jovem, né? Porque o motorista estava, mais uma vez, fazendo o serviço dele, não sabia que o menor estava mocegando, tanto é que os passageiros avisaram o motorista, porque estava no ponto cego do motorista, e ele já estava seguindo para a garagem, tanto é que o destino do ônibus que ele estava era já para a garagem, ele não estava mais rodando, né, para pegar passageiros. Teve essa grata surpresa, infelizmente, né, essa situação de um jovem mocegando o ônibus, estava na roda traseira do ônibus, infelizmente foi uma fatalidade. Segundo o informe dos passageiros, eles informaram que o motorista tinha colocado destino garagem e ele foi se deslocando para a garagem e o menor subiu, mocegando. Os passageiros viram quando o ônibus deu uma curva e pegou o menor, mas ele não viu que o menor estava pendurado. Foi quando os passageiros gritaram, para, e ele parou. Mesmo assim o motorista aguardou chegar a emergência, chegou a polícia também, científica, para poder as maiores informações a ele lá. Ele ficou lá presente lá e deu toda a assistência. De acordo com populares, é comum adolescentes pegando carona nas janelas dos ônibus do bairro. É o que relata a comerciante Iris Silva. Geralmente a gente tá por aqui, a gente sempre vê um ou outro passar, surfando em ônibus, né? Que é uma coisa muito arriscada, mas que aqui é muito comum. Você sempre vê as pessoas, as crianças assim, adolescentes surfar em ônibus. Fiquei muito triste, né? Porque é uma dor, a mãe tava ali também sofrendo muito. E que sirva de exemplo para outros não fazerem mais, né? Porque quem sofre mesmo, na verdade, é os pais, né? É a mãe, é o pai. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Washington Lopes da Silva, 31 anos de idade. Ele foi morto com disparos de arma de fogo na rua Araguaia, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz estava no local quando dois homens desconhecidos se aproximaram na moto. Os assassinos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que não teve chance de defesa e morreu na hora. Policiais militares do 12º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área. Até a chegada dos agentes da Polícia Civil, policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Fábio Lacerda, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o Washington Lopes da Silva, 31 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santa Amaro, na área central do Recife. Uma mulher identificada apenas como Yasmin foi encontrada morta em um trilho próximo à rua Nova Floresta, ao lado do aeroporto, no bairro do Ibura, zona sul do Recife. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava seminua, com marcas de golpe de faca peixeira na região do peito e costas e sinais de violência sexual. Dinâmica, autoria e motivação desse crime são desconhecidas à polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Marcelo Cadori, e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais no Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML para passar por perícia e ser identificado oficialmente.
Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira, com os destaques da capital do Agreste. Givanildo, bom dia. Um abraço para você, muito bom dia, Dúcio. Olha, um homem morreu em um acidente na madrugada de ontem, na BR-232, do município de São Caetano, no Agreste, Pernambuco. Fabrício Feliciano de Souza, de 36 anos. Ele conduzia uma moto quando, por motivos ignorados, caiu da moto e foi atropelado por um veículo não identificado. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi liberado ontem à tarde do Instituto de Medicina Legal, IML, aqui de Caruaru. Teve outra situação, um corpo de um motociclista que morreu num acidente no quilômetro 112 da BR-104, no município de Panelas. Ele foi liberado ontem mesmo. Vale salientar que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto perdeu o controle do veículo e tombou. Jeanderson José da Silva, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente. Um passageiro que estava na garupa da moto ficou ferido e foi socorrido e levado para o hospital de Panelas. Ele recebeu atendimento médico e teve alta pouco tempo depois. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a moto foi retirada do local antes da chegada da equipe policial. Houve outra situação que também chamou muita atenção. Foi um acidente que aconteceu na PS-109. O corpo dessa mulher foi liberado ontem do Instituto de Medicina Legal, IML, aqui de Caruaru. Uma mulher de 40 anos, ela morreu em um acidente, Adúcio, na rodovia PS-109, no município de Bonito, aqui no Agreste de Pernambuco. Edeilza de Oliveira, ela conduziu uma moto cinquentinha quando perdeu o controle da direção. Na queda, sofreu diversos ferimentos e foi socorrida pelo SAMU, mas infelizmente quando chegou no hospital já chegou sem vida. O corpo de Edeilza foi liberado ontem à tardinha do Instituto de Medicina Legal, IML, aqui da cidade. Com relação ao plantão de para hoje, o que chamou a atenção foram 2 menores com 9 pedras de crack. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. O comerciante Joacir Lopes da Silva, 56 anos de idade. Ele foi assassinado a bala às margens da BR-232, no centro da cidade de Serra Talhada, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem estava sentado em um banco quando o assassino se aproximou, sacou a arma e, sem dizer nada, atirou contra o comerciante, que morreu no local. Meteram bala nele. Motivação e autoria do crime são desconhecidas à polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o comerciante Joacir Lopes da Silva, 56 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. José de Omar da Silva, jovem de 26 anos de idade. Ele foi assassinado com golpe de faca peixeira no alto do Jorro, no centro da cidade de Najá, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem passou o dia bebendo com amigos e, em seguida, foi assassinado com a faca cravada no peito. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil, policiais da Divisão de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José de Omar da Silva, jovem de 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E olha só, a polícia prende suspeitos de tráfico de drogas e homicídios em Olinda, viu? Houve perseguição para tentar capturar os envolvidos. Informações, Suelen Brainer. Policiais do 13º Batalhão, junto com um núcleo de inteligência do próprio batalhão, prenderam em flagrante, também através de mandado de prisão, 4 pessoas. Esses 4 suspeitos, eles seriam envolvidos com tráfico de drogas, também com homicídio. A gente conversa agora com a comandante do 13º Batalhão, que é a comandante Carla Oliveira, que vai trazer detalhes pra gente dessa operação, porque foi uma operação que resultou num trabalho prestado à sociedade, porque, segundo informações, o homem que tinha um mandado de prisão em aberto, ele seria uma das lideranças do tráfico de drogas do Detran e que acabou sendo preso aqui na comunidade do V8, em Olinda, trazendo tranquilidade para quem mora nessa região, né, comandante?
Exato. Inicialmente, os policiais estavam com essas informações do serviço de inteligência para o cumprimento desse mandado, né? O alvo principal, que atuava no Detran, ele já tinha inclusive sido preso em março, 14 de março, ele foi detido por policiais do 13º Batalhão com uma quantidade de drogas e também um simulacro. Foi solto na audiência de custódia e no final de março mesmo, dia 29, ele foi acusado de uma dupla tentativa de homicídio também ali no bairro da Iputinga. Os policiais na ocasião apreenderam o carro em que ele estava, juntamente com uma espingarda calibre 12. As informações deram conta de que ele estaria lá na comunidade da V8, onde foi feita essa operação. Esse mandado de prisão que foi cumprido pela polícia foi em desfavor de Luiz Marley Paz Barreto Melo, mas ele não estava sozinho. Quando a polícia chegou lá para cumprir esse mandado de prisão, tinham outros 3 suspeitos com ele, e aí virou uma verdadeira caçada, porque esses 4 suspeitos, na verdade, eles tentaram fugir, pularam o 2º andar de um prédio, mas caíram em uma gráfica, não foi, comandante? Exatamente, eles pularam da residência onde se encontravam, ao ver que estava o cerco pelos policiais, e tentaram fugir pelo telhado de uma gráfica, um galpão, que no momento o telhado quebrou e eles caíram dentro da gráfica, onde foram presos 4 acusados. Foi encontrado lá no local um revólver calibre 38, munições do mesmo calibre, além de 60 pedras de crack, 60 envelopes de maconha, um simulacro de pistola e outros materiais que estavam no local junto com eles. Agora, esses 4 homens estão à disposição da justiça. Suelen Breiner, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Suelen. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Homem morto a tiros dentro de casa em Igaraçu. Jairo Gomes de Melo, com 53 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Sebastiana Henrique Duarte, no bairro de Santo Inácio, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o crime aconteceu dentro da casa da vítima. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Douglas Camilo, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Jairo Gomes de Melo, 53 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção. Rapaz executado com 14 tiros em Olinda. Humberto Souza dos Santos Júnior, 30 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Toque, no Alto do Sol Nascente, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava no local quando foi surpreendido por homens armados que meteram bala. Segundo a perícia, foram 14 tiros. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.